É só. É. Tô. Boa tarde a todos. Força. Boa tarde a todos e a todas. Queria começar por agradecer a vossa presença e, claro, primeiro de tudo, os nossos convidados e também as pessoas que estão em casa a seguir-nos através do Facebook. Nós estamos aqui para evocar os 50 anos das eleições presidenciais de 1976. Estamos a 3 dias da efeméride, portanto, no próximo sábado. Temos uma exposição que está no novo núcleo dedicada ao presidente Ramalhianes e também às eleições. Aliás, os nossos dois convidados, a professora Maria Inácia Rezola e o professor David Castanho, colaboraram connosco no catálogo da exposição, que está disponível para quem tiver interesse. E começo também por anunciar que vamos prolongar a exposição, que tem suscitado bastante interesse e, portanto, a partir até o dia 16 de agosto, podem vir visitá-la. Também fazer uma referência ao presidente António Ramalhianes, porque temos atrás de nós o seu retrato, um retrato que data de 1991, feito pelo pintor Luís Pinto Coelho, um retrato hiper realista, e deixar a nota que é o único militar desta galeria que aparece retratado à civil. Passando aqui aos nossos convidados, amigos, o professor David Castanho, doutorado em História Moderna e Contemporânea pelo ISCTE, é investigador do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, professor convidado do Departamento de Estudos Políticos da FCSH, da Universidade Nova de Lisboa, e nos últimos anos tem-se dedicado ao estudo da transição e consolidação da democracia em Portugal. E entre a sua vasta bibliografia, que tem dedicado a esse tema, eu destaco, se me permite, o livro Yanes e a Democracia, publicado em 2018. E, como disse, também colaborou connosco na elaboração deste catálogo. Passo então a palavra ao professor David Castanho. Obrigada. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, cumprimentar a doutora Elsa, sou o diretor do museu. Então, eu não sei se tenho aqui a apresentação, não sei se já está... Onde é que está? Está aqui. É só carregar no... E cumprimentar também a assistência aqui e em casa. Portanto, o que venho aqui, no fundo, falar é sobre o período que antecede as eleições presidenciais de 76, portanto, dar o contexto histórico, e para isso... temos que começar em abril de 74 e, portanto, vou aqui apenas brevemente fazer este contexto e explicar a importância destas eleições presidenciais no rumo que veio a ser seguido e depois consolidado com a democracia portuguesa. Então, o aspecto que eu queria começar por assinalar é o facto de a nossa mudança política ter começado uma transição por ruptura, segundo a dicotomia tradicional entre transições negociadas e por ruptura, e, portanto, o que nós tivemos em Portugal foi um golpe militar que vai dar início a um processo revolucionário, chamará a atenção para o facto de os civis, a Proteção Civil ao Estado Novo, ter estado completamente ausente do planeamento e da execução dessa ação militar, e que o que está na gênese desse movimento militar é, essencialmente, como sabem, a guerra colonial, a guerra da África, a guerra de descolonização, que vai provocou antes, portanto, que está na origem desta dissolução dos militares, provocou divisões no interior das Forças Armadas, sendo este um elemento também, este cientista político Robert Fishman chamou a atenção para o facto de, sendo as Forças Armadas uma instituição fundamental do Estado, o que vai estar em causa depois também é a própria uma crise do Estado, que depois vai potenciar uma mobilização revolucionária e vai permitir e dar início a uma revolução social. Ainda neste enquadramento,
muito esquemático e muito básico. Temos que ter em consideração, obviamente, o programa do MFA, nomeadamente o facto do principal órgão de poder transitório, segundo esse programa, ser a Junta de Salvação Nacional, a quem caberia assegurar a gestão corrente e assegurar o poder político até à formação de um governo provisório civil, a quem também caberia escolher entre os seus membros o Presidente da República, sendo que a composição desta Junta de Salvação Nacional era bastante heterogénea, como vamos ver a seguir, e, portanto, isto vai causar tensões. Portanto, temos aqui elementos como António de Spínola, Francisco Costa Gomes, Rosa Coutinho, ou Galvão de Melo, ou Diogo Neto, e, portanto, temos aqui militares que tinham ideologias bastante diferentes, e essas ideologias e essas ideias depois vão se repercutir nos meses e nos anos a seguir. Ora, um elemento que também importa aqui destacar é o que acontece no dia 25 de Abril, é, como sabem, quando há o cerco, quando Marcelo Caetano se desloca para o quartel do Carmo, e há o cerco montado por Salgueiro Maia, quando Marcelo Caetano recusa a entrega do poder aos capitães e exige entregar o poder a um general, e contacta Spínola para receber, para no fundo formalizar essa entrega do poder, sendo também importante sublinhar, para mostrar também as divisões que depois vão existir entre Spínola e o MFA. Spínola não vai aceitar receber esse poder sem previamente receber um aval do MFA, que era no fundo quem tinha de facto, os capitães, quem tinha de facto promovido o golpe. E, portanto, o que é que isto vai fomentar? Vai fomentar que este aval que vai ser concedido por Otelo na Pontinha vai fazer com que o general, que tinha maior apoio entre os militares, entre os capitães, que seria Costa Gomes, e que nesse dia estava incontactável, isso é um dos não sei se um dos mistérios ainda continuam por desvendar do 25 de Abril, é esta ausência de Costa Gomes, e, portanto, vai ser Spínola que vai receber o poder, e vai ser depois Spínola também que vai presidir a Junta de Salvação Nacional, e vai ser Spínola que vai ser o escolhido por aqueles elementos da Junta de Salvação Nacional para assumir a presidência. Presidência essa que devia ser desempenhada até que a Assembleia Constituinte, que o programa também dizia que tinha que ser eleita no prazo de 1 ano, depois teria concluir os seus trabalhos. Portanto, a lei fundamental é que depois a Constituição iria determinar qual é que seria o sistema do governo e como é que esse novo chefe de Estado seria eleito. Ora, aqui só, mais uma vez, este contexto, aqui dividir estas duas presidências antes das eleições de 76. Temos a primeira, então, a presidência de Spínola, que se vai verificar mais curta do que inicialmente estava previsto e que vai ser marcada fundamentalmente por estes choques com a coordenadora do MFA, choques esses fomentados essencialmente por esta existência de visões diferentes sobre qual deveria ser o futuro dos territórios africanos, com o Spínola a defender a realização de consultas populares, a defender, como sabemos, seguindo o que tinha sido defendido no livro Portugal e Futuro, a manutenção dos laços com Portugal desses territórios, no modelo federal, de uma espécie de tipo Commonwealth, e a coordenadora do MFA a defender essencialmente a entrega imediata do poder aos movimentos independentistas. É esta tensão que vai originar a chamada crise Palma Carlos, segundo as forças mais à esquerda, um golpe a Palma Carlos. Eu fico pela crise Palma Carlos, em julho de 74, que no fundo é a primeira tentativa de desvio ao programa inicial do MFA, com o Primeiro-Ministro e o Presidente da República e o adjunto do Primeiro-Ministro, Palma Carlos Sá Carneiro, a defenderem que antes da realização de eleições para a Assembleia Constituinte devia haver uma aprovação por referendo, uma Constituição provisória e uma eleição antecipada do Presidente da República, no fundo para reforçar a legitimidade do Presidente da República, ou seja, de Spínola.
e a defender também, portanto, o adiamento das eleições para a Assembleia Constituinte, que, segundo o programa, volto a repetir, teria que se realizar no prazo máximo de 12 meses após o 25 de abril. E, portanto, vamos ter aqui, na sequência desta crise, a queda do primeiro governo provisório, a saída de Palma Carlos e a chegada de Vasconcelos, e a uma intensificação, a meses, onde se assiste a uma intensificação de choques entre o Presidente da República e a coordenadora do MFA, que vão desembocar no 28 de setembro, portanto, nesta derradeira tentativa de reforço dos poderes presidenciais. E sai Spínola de cena e entra então aquele que era o preferido dos capitães, Costa Gomes, e a presidência vai ficar marcada com o que eu designo aqui como uma aceleração da dinâmica revolucionária. Um dos aspectos centrais dos debates é como é que se deve proceder à institucionalização do MFA, uma vez que o programa inicial não previa qualquer órgão em que o MFA estivesse representado e a coordenadora como tal. Vai ser marcado também por dúvidas sobre a realização das eleições para a Assembleia Constituinte no prazo determinado e que vai ser também marcado pelo 11 de março, como sabemos, tem o envolvimento do ex-presidente Spínola e que, na sequência deste acontecimento, dá-se a extinção dos dois órgãos que estavam previstos no programa da Junta de Salvação Nacional, portanto, do programa do MFS, desculpem, a extinção da Junta de Salvação Nacional e do Conselho de Estado e a criação de dois novos órgãos que, no fundo, vão institucionalizar o MFA, o Conselho da Revolução e a Assembleia do MFA, sendo que é neste contexto que se vai formalizar o primeiro pacto MFA Partidos, que vai consagrar esta instituição, que estava a ser negociada, mas agora já era um facto consumado e, portanto, no fundo é apenas uma chancela que os partidos fazem, e fica também desenhado um sistema de governo parlamentarista, onde o Presidente da República seria eleito por um colégio eleitoral composto, por um lado, pela Assembleia do MFA e, por outro lado, pela futura Assembleia Legislativa. Ora, apesar de todas as tensões, Costa Gomes tem aqui um papel determinante no próprio 11 de março, designada Assembleia Selvagem, a garantir que as eleições se realizam, apesar de um adiamento de ligeiros dias, mas que se vão realizar, e como sabemos realizam-se um ano depois, no dia 25 de abril de 75, eleições essas que ficam marcadas pela vitória dos partidos que defendiam uma democracia pluralista, representativa, de tipo ocidental, com mais de 70% dos votos. E o que assistimos logo nos dias a seguir é este confronto entre uma legitimidade eleitoral e uma legitimidade revolucionária, sendo que o presidente Costa Gomes o que vai procurar até ao fim é um entendimento entre o Partido Socialista e o Partido Comunista, sendo que vai chocar com uma recusa da direção do Partido Socialista, em particular de Mário Soares, em seguir essa via que era, no fundo, a via definida por Costa Gomes. E o que se vai assistir, então, é uma degradação da situação político-militar, com a Assembleia Constituinte a sua ação a ser questionada constantemente nas ruas, por movimentos sociais, por partidos políticos e mesmo por alguns setores do MFA, e vamos assistir também ao crescimento de tensões no interior do próprio MFA, tensões estas que, vamos aqui passar rapidamente, vão desaguar no 25 de novembro, em que temos uma clarificação político-militar com a derrota das forças que defendiam a via revolucionária. E, portanto, estamos a chegar ao fim desta transição revolucionária, com a afirmação da legitimidade democrática, que vai então abrir caminho a que haja uma renegociação do primeiro pacto MFA Partidos, que passa por estes pontos essenciais. Estamos aqui a focar-nos na questão do Presidente, a eliminação da Assembleia do MFA, o Presidente da República a ganhar uma nova legitimidade ao ser eleito por sufrágio direto e o Governo a passar a ter uma dupla responsabilidade, quer perante o Presidente da República, quer perante a Assembleia da República, e o Conselho da Revolução a manter-se como um órgão estruturante e muito importante neste sistema
sendo presidido pelo Presidente da República, sendo o garante do regular funcionamento das ações democráticas, do cumprimento da Constituição e da fidelidade ao espírito da Revolução Portuguesa, e sendo também o único órgão político e legislativo em matéria militar, e, portanto, é este pacto que vai depois permitir que os trabalhos da Assembleia Constituinte sejam concluídos e a Constituição seja finalmente aprovada no início de abril de 76. Temos então a Constituição. O que é que esta Constituição traz de muito importante? Uma democracia representativa pluralista, a instituição de um regime semipresidencialista, mas, paralelamente, assegurar uma tutela militar durante um período transitório e uma Constituição, como sabemos, pragmática que defendia uma transição para o socialismo. Neste contexto, qual é que era o papel, então, do Presidente da República? Era um papel muito importante, além de presidir ao Conselho da Revolução, teria o poder de dissolver a Assembleia da República, obtido o parecer do Conselho da Revolução, tinha também o poder de nomear e exonerar o Primeiro-Ministro, querendo mais uma vez aqui sublinhar esta a questão do chefe do Governo ser politicamente responsável perante o Presidente e a Assembleia da República, e isto depois, nos anos seguintes, vai ser aqui foco de muitas tensões entre o Presidente que vai ser eleito em 76 e os partidos e a Assembleia da República. Ora, chegamos então, estamos a caminhar para as eleições de 76. Antes disso, só que uma referência às eleições legislativas, as primeiras eleições legislativas de 25 de abril de 76, onde há uma vitória do Partido Socialista, que no fundo, com pequenas alterações, no fundo estas eleições são a confirmação dos resultados das eleições para a Constituinte do ano anterior, sendo que os socialistas deixam claro, antes da campanha e a seguir a esta vitória, que pretendem governar sem maioria. E, portanto, vão recusar quer o entendimento que vai ser sugerido pelo líder do PPD, Sá Carneiro, de um entendimento, uma estratégia comum para o governo, portanto, um governo maioritário com o apoio do PPD, e para elegerem um presidente, os dois partidos elegerem um presidente que fosse de comum acordo, e também rejeitam os socialistas uma proposta do Partido Comunista que lançam a ideia de uma candidatura do próprio Mário Soares em troco de uma solução governativa que, no fundo, passasse por um entendimento entre os socialistas e os comunistas. Ora, isto é recusado pelo Partido Socialista, que pretende assegurar a posição do partido de charneira, portanto, a negociar caso a caso. Podemos fazer agora aqui um salto para os nossos dias, ora à esquerda, ora à direita. E outra questão importante é esta cláusula militar implícita, que no fundo, apesar de, tanto no Pacto como na Constituição, não haver nada que dissesse que o Presidente, neste período transitório, devia ser um militar, mas o facto de existir um órgão muito importante, que era o Conselho da Revolução, que era presidido pelo Presidente da República, condicionava essa escolha, e depois havia a ideia de que era preciso legitimar democraticamente o tentor da legitimidade revolucionária e, portanto, preparar o regresso dos militares aos quartéis. E, portanto, é neste contexto que se consolida a ideia de que o futuro Presidente devia ser um militar, e há um entendimento entre os vencedores do 25 de novembro, civis e militares, para adotarem uma estratégia comum nesse sentido, e, portanto, é afastada a ideia, portanto, Mário Soares pode ser acusado de muita coisa, mas não de defender uma via militarista, mas aqui acha que, de facto, é o melhor modelo a seguir, e, portanto, é afastada a ideia de uma candidatura civil. Surgem vários nomes, além destes dois, que são os, no fundo, que vão a votos, Ramalhianos e Costa Brás, surgiram Pinheiro de Azevedo, tem de ser também uma hipótese, o comandante da região militar do Norte, outra hipótese também, e, no fundo, Ramalhianos, o líder operacional do 25 de novembro, e que depois, logo a seguir, tinha assumido funções de chefe de Estado-Maior do Exército, e Costa Brás, que tinha desempenhado funções como Ministro da Administração Interna e que tinha sido responsável por um grande êxito, poucas vezes referido, que foi todo o processo de recenseamento eleitoral. E, portanto, Tianes vai recolher 7 em 9 votos dos oficiais do Exército, dos moderados, que vão escolher nessa reunião em São João da Barra.
Depois há ainda o episódio caricato da fuga de informação em que Sá Carneiro soube desta decisão e anuncia, mesmo antes de ter falado com o Eanes, o apoio do PPD à candidatura. Isto coloca em causa, depois fere algumas sociabilidades do Partido Socialista, que tinha este entendimento de apoiar o candidato que viesse a ser escolhido pelos militares, e portanto volta aqui a pôr-se em causa a hipótese deste apoio a Eanes, mas isso depois acaba por ser afastado, e Eanes resolve avançar e, portanto, ser candidato apenas depois de ter garantido duas condições que não estavam à partida formalizadas, que era que iria ter uma palavra decisiva na escolha do seu sucessor na chefia do Exército e que iria acumular, um caso extraordinário que tinha acontecido com Costa Gomes, iria acumular a presença da República com a chefia das Forças Armadas. E, portanto, só depois de ter as garantias, no fundo, dos militares moderados, que isto seria viável, é que Eanes, de facto, aceita ser candidato. E, portanto, estamos já aqui a concluir que presidente, quais é que não estão as hipóteses que surgiram. Temos a candidatura de Ramalhianes, que é aquela que vai reunir o consenso muito alargado nos meios militares, que vai desde o grupo dos 9 até aos setores mais conservadores das Forças Armadas, e depois tem também o apoio de 3 dos 4 maiores partidos políticos, como sabem, o Partido Socialista, o PPD e o CDS. Outras candidaturas que vão surgir: a candidatura do Hotel Saraiva de Carvalho, que tinha sido, como sabem também, ex-comandante do COPCOM e da região militar de Lisboa, e que no fundo vai representar, tentar agregar as forças derrotadas no 25 de novembro. Otávio Pata, apoiado pelo Partido Comunista, sendo de realçar o facto de ser a única candidatura civil nestas eleições. E Pinheiro de Azevedo, antigo primeiro-ministro, de que no fundo se sente um pouco desgostoso pelo modo como todo este processo foi conduzido, esta procura dos vencedores do grupo de Melo Antunes agregar-se em torno de apenas esta procura de uma unanimidade, que ele achou que no fundo, e com alguma razão, que no fundo havia aqui uma falta de democraticidade neste processo, e portanto vai-se apresentar a eleições. Mas eu não vou falar sobre as eleições assim, que vai caber à professora Maria Inácia Rasola, apenas sublinhar aqui e fazer aqui a ponto com a sua apresentação, o que é que estava em causa com a eleição do Presidente em 1976. A revalidação ou não, depois já das eleições para a Assembleia Legislativa, nas urnas do 25 de novembro, ou não, dar uma legitimidade a este novo Presidente. Estava também em causa a conclusão ou não da transição revolucionária, e estava também em causa o cumprimento inicial do programa do MFA. E é tudo. Muito obrigado. Muito obrigada por esta excelente síntese daquilo que foi o caminho destes 2 anos, de 74 até 1976, um longo e conturbado caminho, como sabemos, e de facto foi uma excelente síntese. Muito obrigada. Antes de passar a palavra à professora Maria Inácia Rasola, fazer aqui uma breve apresentação, embora ela não necessite de apresentações. Doutorada em História Contemporânea pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, professora adjunta na Escola Superior de Comunicação Social, onde coordena a secção de Ciências Humanas. Uma vasta e longa experiência no domínio da investigação em História Contemporânea, coordenando numerosas equipas. Para quem não sabe, esteve ligada aqui à gênese do museu onde nos encontramos, coordenando a equipa de investigação nesse longínquo ano de 2002-2003, onde eu me incluía. Tem-se dedicado ao estudo da transição democrática em Portugal, período sobre o qual já publicou, enfim, dezenas de livros, o último dos quais julgo ser a Revolução, a Construção da Democracia Portuguesa, publicada no final de 2025. E, claro, em 2022 foi nomeada comissária executiva da Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril. Muito obrigada. Passo a palavra. Obrigado.
Boa tarde a todos. Eu vou-vos pedir para falar de pé, que acho que fica um bocadinho mais de ritmo. Começar por agradecer o convite ao Museu da Presidência, agradecer à minha querida amiga Elsa ter-se lembrado de mim para esta conversa, saudar também o David, com também já tive o privilégio de trabalhar, e todos os presentes, dando já uma palavra muito particular a um dos que vai ser atores disto que nós vamos falar, o José Carlos Vasconcelos, que integrou a comissão da campanha do General Yanes. Apesar de nos conhecermos há muito tempo e termos trabalhado em conjunto, o David e eu não falámos sobre o conteúdo. Vantagem, eu vou ilustrar e passar muito rapidamente algumas das coisas que ele já disse, sim? Mas há uma coisa importante, e aqui temos um especialista, perfeitamente por dizer, o Gil, tem a tese de mestrado dele sobre a candidatura precisamente de Hotel, Saraiva de Carvalho, é uma das figuras centrais da sua tese, e portanto poderemos depois conversar um pouco sobre isso, e vão já perceber que em 2 ou 3 aspectos eu tenho até uma leitura interpretativa um bocadinho diferente do David. Não costuma acontecer, mas neste caso tem. E o Gil tem uma diferente da nossa, que eu já conheço, e, portanto, eventualmente, se tiverem interesse no fim, poderemos falar um bocadinho. Tenho que apontar. Já está. Ok. Eu não sei para verem onde é que eu me ponho melhor aqui. Veem todos bem? Sim? Sobre estas eleições. O David. Não o tapo. Aqui, não o tapo aqui, não. O David já deixou bem clara a importância destas eleições, neste ciclo final eleitoral do ano de 76, que decorre da aprovação do novo texto constitucional, em abril, e estas eleições têm um particular significado, desde logo porque são, sem dúvida alguma, as primeiras eleições democráticas livres, por sufrágio direto, e o David explicou muito bem, esteve em causa. Logo a seguir ao 25 de novembro, um dos grandes debates era como escolher o Presidente da República. E uma voz bastante forte era a que falava numa escolha indireta, assim como na prática era na Primeira República, mas neste caso incluindo representantes do MFA para escolherem um colégio eleitoral do MFA para escolherem o Presidente da República. Mas é preciso ter em conta precisamente este contexto que o David explicou e recordo desde logo a aprovação da Constituição, um marco central neste processo. O contexto destas eleições é também marcado pelas primeiras eleições legislativas, que aconteceram no mesmo dia em que simbolicamente entrou em vigor o novo texto constitucional, mas também um contexto, como o David explicou, muito marcado pela Revolução e pela memória tão recente do 25 de novembro. E basta olharem para, eu escolhi precipitadamente esta capa do Diário de Notícias, se perceberem, dá conta que no próprio dia da aprovação da Constituição houve um atentado, dos muitos atentados que continuaram a existir em 76, ou seja, continuaram a existir depois do 25 de novembro, e dá conta também do progresso dos relatórios do 25 de novembro. E, portanto, este é um contexto importante para percebermos o que é que são estas eleições e o seu significado. E por isso, a imprensa é fundamental para compreender este período. A grande incógnita é quem é que vai ser o próximo Presidente da República. E porquê? Porque, como o David explicou bem, havia uma série de questões fundamentais que estavam em causa. Eu resumi a 3 pontos, mas há mais. O equilíbrio existente que deveria existir entre o poder civil e o poder militar era uma das questões fundamentais a solucionar nestas eleições. Depois, entre a legitimidade revolucionária e a legitimidade eleitoral, e depois entre diferentes projetos, e tão diferentes, não são, Gil, nomeadamente o Hotel Saraiva de Carvalho, projetos para o futuro do país. E, portanto, pelo menos estas eram 3 questões importantíssimas e que dão uma importância fundamental a este ato eleitoral. E, portanto, se muitas vezes nós tendemos a dizer que estas eleições terão sido um momento de normalização institucional, eu meti ali o mero para exagerar um bocadinho, não é? Mas para chamar a atenção que há outros aspectos, que é o prolongamento dos debates e de muitas das questões que vinham desde o 25 de novembro do 25 de abril e que o 25 de novembro não terminaram e, portanto, vão ser reacendidas e vão surgir durante esta campanha e, portanto, isto confere também uma importância acrescida a este ato eleitoral. O David já falou do segundo pacto MFA partidos, eu já previa que ele o fizesse e, portanto, vou só reforçar um aspecto que é este lugar central do Presidente da República no texto constitucional de 76. Entre outras coisas, o David já explicou o seu papel em relação à designação do Executivo, mas ter em conta, sobretudo, como já disse, esta questão da sua legitimidade democrática. Ou seja, um Presidente eleito por sufrágio direto, livre e democrático.
Mas este Presidente da República, não vou recuperar os seus poderes que o David já mencionou, tinha uma outra função, como ele explicou, que é o presidir, a função de presidir ao Conselho da Revolução. E este Conselho da Revolução tem uma legitimidade bem diferente da legitimidade democrática. E, portanto, este é outro aspecto, com os importantes papéis e funções que o David já enunciou, este é outro aspecto que confere grande importância a este processo e que vai explicar, nomeadamente, esta difícil escolha dos candidatos que o David já enunciou. E, portanto, nós estamos perante um momento central no processo de democratização em que, na prática, se está a fazer informalmente um referendo ao próprio 25 de Abril e ao seu significado e ao seu futuro. É pelo menos essa a perspectiva com que eu olho para este momento. O David já nos introduziu alguns dados, vou só recapitular agora com muitos bonecos um bocadinho deste processo e chamar a atenção, sobretudo quem tem memória vivencial destes momentos e acompanhando a imprensa, nós ficamos claramente com essa percepção. De janeiro até o imediato pós-eleições legislativas, o que domina o debate é a escolha do Presidente. E é muito curioso, é dado muito mais importância neste debate à escolha do Presidente do que às próprias legislativas, que até são relegadas, de certa forma, para um lugar secundário, em detrimento da importância da escolha do Presidente. Há múltiplas posições, trago-vos aqui alguns exemplos, era preciso que existisse, começa-se a discutir na arena pública, que existisse um consenso em torno de candidatos entre aqueles partidos que nós chamamos do arco democrático. Há muitas conversações e tomadas de posições a esse respeito, mas também, como o David explicou, ter conversações e chegar a um acordo com os militares, sobretudo os ditos moderados, os ditos vencedores do 25 de novembro. E, portanto, por um lado, vamos assistir a um processo em que PS, PPD e CDS se entabulam conversações com os moderados e tentam aproximar-se e tentar perceber qual é o seu candidato para serem os primeiros, como o David explicou, a apoiá-lo. E, por outro lado, temos uma sucessão de contactos com, nomeadamente, individualidades militares, tendo em vista que se apresentassem a sua candidatura. Esta definição da candidatura, então, foi longa, foi um processo extremamente complexo, que se traduziu em meses de negociações, não só políticas, mas de político-militares, sobretudo político-militares. E são meses de especulação. O David fez referência a alguns dos candidatos, isto é apenas um exemplo do que saía na imprensa, dos nomes, além dos que depois vieram a ser candidatos. O Otávio Pato foi uma surpresa, não é? Quando surgiu, mas os outros, de uma forma ou de outra, já começavam a aparecer. Mas temos Costa Gomes como uma das possibilidades mais recorrentes, Pires Veloso, Silva Cardoso, e depois no plano civil há dois nomes mais recorrentes, que são o Presidente da Assembleia Constituinte, o Henrique de Barros, e Mário Soares. Estes são os nomes de destaque, mas podem ver aqui pelas figuras que muitos outros nomes foram ventilados e foram apresentados como potenciais candidatos presidenciais. E mesmo até às vésperas de se começarem a divulgar oficialmente as candidaturas, ou seja, vamos ter que esperar, como eu dizia, pelas eleições legislativas de 76, para que finalmente se comecem a dar passos mais determinantes neste sentido. E mesmo já estamos no dia 30 de abril, eu estive a escolher as últimas notícias antes do anúncio das candidaturas, continuam a existir dúvidas, mesmo quanto àquele que era já um candidato forte, e eu já vou explicar também um pouco este processo. Quem era também muito forte neste contexto, até às eleições do 25 de Abril, nós podemos dizer que era o Almirante Pinheiro de Azevedo, que era tido como o candidato forte, perante a perspectiva de que Costa Gomes não iria concorrer. Mas essa hipótese esteve também em aberto, como já vou revelar até ao fim. E, portanto, nós encontramos muitos dos partidos do chamado arco democrático, como dissemos, ainda a tentarem negociar com Pinheiro de Azevedo o eventual apoio. Há um episódio que eventualmente o David nos pode depois explicar em mais detalhe, que decorre de um desentendimento em torno da Convenção Europa Conosco, certo? Do Partido Socialista, e daí ou não ao Porto do Pinheiro de Azevedo. Houve um desentendimento entre Pinheiro de Azevedo e os socialistas, que fez com que Mário Soares decidisse não apoiar a candidatura de Pinheiro de Azevedo. E, portanto, isso acabou por alterar substancialmente aquilo que inicialmente se previa em relação à candidatura de Pinheiro de Azevedo. Como eu dizia, até à véspera de se começar a perceber e a serem apresentadas oficialmente as candidaturas, Costa Gomes continuava a ser um candidato forte e por muitos desejado e por muitos procurado. Nós estamos ali no dia 26 de maio.
A verdade é que, quando se encerra o processo, no dia 28 de maio, no Supremo Tribunal de Justiça, deram entrada 5 candidaturas. Ramalho Yanes, Pinheiro de Azevedo, Otávio Pato, Hotel Saraiva de Carvalho e Pompílio da Cruz, o chamado candidato dos retornados. E pelo caminho tinha ficado também uma candidatura que não tinha chegado a este ponto, da Arlete Vieira da Silva, que depois se provou que tinha forjado o seu currículo de oposicionista e, portanto, os apoios foram-lhe retirados e a candidatura foi retirada antes de chegar ao Supremo Tribunal de Justiça. Vamos falar um bocadinho então das 4 candidaturas e depois ir um bocadinho das campanhas, não vou ser exaustiva, só recordar alguns elementos. Como o David já referiu, na prática Ramalho Yanes é o escolhido dos moderados. Ele já explicou o que é esta reunião de São Julião da Barra, não é? Onde os conselheiros do Exército do Conselho da Revolução tiveram a incumbência de decidir qual deles, ou quem seria o seu candidato a estas eleições, portanto não vou voltar a repetir. E como o David também disse, houve uma fuga de informação desta reunião que permitiu a Sá Carneiro ser o primeiro a manifestar o seu apoio a Ramalho Yanes. Mas a verdade é que muitos outros o fizeram a seguir. O Partido Socialista, o CDS, o MRPP, a AOC, o MRPP, o PCP-ML, foram alguns dos partidos que apoiaram a candidatura de Yanes. Na sua comissão política, sobre a qual depois poderemos ter em primeira voz um testemunho mais exato, era plural, nós podemos dizer, muito diversificada e muito plural, incluindo, em termos político-partidários, social-democratas, socialistas, centristas, militares prestigiados, manifestaram publicamente desde o início o seu apoio ao general Yanes, e depois figuras da cultura e da intelectualidade que integraram esta comissão. E esta candidatura, como irei referir a seguir, vai tendencialmente apresentar-se como uma candidatura independente. Mas se nós olharmos, isto é um repto de classe para depois podermos conversar, é se na prática, sendo ele o candidato dos moderados, e esta caricatura é muito interessante, não é? Porque dá conta da antecipação do Sá Carneiro, não é? Que é o primeiro que está na fila perto de antes, não é? Se não será o candidato, da situação, não é? Dos partidos do chamado arco democrático e dos militares que eram tidos como os vencedores do 25 de novembro. A candidatura de Ramalho Yanes é apresentada depois de muita especulação, de muitas notícias acerca deste tema, a 14 de maio. Entre as várias mensagens, ele insiste na necessidade de coesão e paz entre os portugueses, na construção da democracia em Portugal e entre os vários princípios da sua candidatura, ele falava na defesa da institucionalização democrática, no cumprimento rigoroso da Constituição, ideia que irá insistir a vários níveis, na pacificação política, ou seja, na prática, uma candidatura que apresenta este candidato, o Ramalho Yanes apresenta-se como o garante da coesão das Forças Armadas e da estabilização do regime. Bem diferente é a candidatura do Hotel Saraiva de Carvalho, tipicamente o que podemos chamar a candidatura do poder popular. O anúncio da candidatura foi feito a 27 de maio, mas é preciso não esquecer que o hotel estava implicado no chamado processo-crime do 25 de novembro, tinha estado preso, neste contexto já estava em prisão domiciliária, mas precisava de autorização especial, nomeadamente do Supremo Tribunal de Justiça e da Polícia Judiciária Militar, para se poder candidatar. Esta candidatura vai acolher apoios bastante diversificados, nomeadamente do MES, do UDP, do PRP, da Frente Socialista Popular, mas vão ser sobretudo os grupos, não é? Como se chamavam, os grupos dinamizadores da Unidade Popular, quem vai dar a cara e quem vai fazer a enorme mobilização que esta candidatura arrastou atrás de si. Podem ver pela iconografia, isto é só uma pequenina amostra da imensa iconografia que acompanhou esta campanha. Entre os seus princípios, a continuação da Revolução, acentuar a importância das estruturas de poder popular, da participação direta, da mobilização dos trabalhadores, das comissões de trabalhadores, de moradores, etc. E a força e a centralidade da legitimidade revolucionária. Por esta caricatura é também perceber qual foi um dos motes para a candidatura de Pinheiro de Azevedo, não é? O almirante sem medo, recuperando um bocadinho o lema do Humberto Delgado. O anúncio da candidatura
fez-se no dia 18, vamos ver que é o mesmo dia do Otávio Pato, da candidatura comunista. Apresenta-se como um candidato independente e, de facto, a sua expectativa de ter o apoio socialista, o que significava que iria ter o apoio do PPD e do CDS, né, dos maiores partidos, caiu por terra e, portanto, ele vai fazer sobretudo uso de quê? Do seu capital político enquanto Primeiro-Ministro. Ele foi Primeiro-Ministro em momentos complexos, não é? E, portanto, isso dava-lhe alguma popularidade e também da imagem de independência em relação aos aparelhos partidários que ele vai cultivar habilmente. Bem diferente é a opção comunista, o único candidato civil, como percebem. Portanto, o David falou-nos nesse acordo, que nós não temos escrito em lado nenhum, mas percebemos que existiu entre, sobretudo, PS, PPD e CDS e os militares, para que o primeiro Presidente da República fosse um militar. O Partido Comunista quebra com esse acordo, o que na prática quer dizer que existia uma distância óbvia, ou seja, o Partido Comunista não se revia nos ditos militares moderados, nos que tinham vencido, os são tidos como os vencedores do 25 de novembro. Entre o programa de Otávio Pato estão a defesa das conquistas revolucionárias, apresentando-se sempre como alternativa de esquerda à candidatura basista de Hotel Saraiva de Carvalho e a questão, como iremos dizer assim, do voto útil, o voto de esquerda deve ser o voto no Partido Comunista, vai ser uma constante durante a campanha. A campanha é muito interessante, só aqui uma pausa, estou a ir muito rápido, estou a saltar um detalhe muito interessante. E por isso é que eu trouxe estes dados. Quando nós começamos a perceber no pós-25 de novembro que há um reposicionamento do lugar de Ramalhianos, desde logo dentro das Forças Armadas, não é? A sua designação para chefe de Estado-Maior do Exército e depois todo o périplo que ele faz pelas unidades, a reorganização das Forças Armadas e outra legislação importante para acabar com algumas estruturas no seio das Forças Armadas. Nós começamos a perceber isso a partir de dezembro, janeiro, mas, na verdade, nas primeiras sondagens que nós temos no pós-25 de novembro, e antes era um quase desconhecido da maioria dos portugueses. E mesmo em maio de 76, uma sondagem que é publicada no Expresso diz que menos de 50% dos inquiridos conheciam o general. E que desses, apenas 4 a 5% tinham intenções de votar nele, caso ele se candidatasse. Estava à frente nesta sondagem Pinheiro de Azevedo, que era ainda um candidato muito forte, seguido de Mário Soares, que se especulava que poderia, apesar de ele ter negado desde sempre, ser candidato, ou Costa Gomes. Uma sondagem que é feita um mês depois mostra a importância da estratégia de campanha e de promoção da figura e do programa de Ramalhianos em toda aquela fase pré-eleitoral, pré-campanha eleitoral. Foi impressionante e nós vemos que nesta segunda sondagem já 84% dos inquiridos dizem conhecer o general e 33% desses revelam pretender votar no general. Um momento importante antes do arranque da campanha e é uma peça única, eu recomendo, está online no arquivo RTP, podem ver este debate, é particularmente interessante. Podemos dizer que é, para muitos, a primeira vez em que vão ficar a conhecer os candidatos e qual é a sua proposta. E, portanto, depois desta mesa redonda, moderada por Joaquim Letria, tem início a campanha eleitoral, que vai ser uma verdadeira volta a Portugal, acompanhada passo a passo pela imprensa, e não nos esquecemos que ainda estamos no mundo dos pratinhos, não é? Que os jornais tinham uma tiragem enorme e, portanto, há uma intensa ação e acompanhamento de toda a campanha eleitoral, que eu digo como uma verdadeira volta a Portugal. Apesar de todos os candidatos chamarem a atenção da comunicação social e da opinião pública, a verdade é que desde o início da campanha, há 2 candidatos que sobressaem, que se destacam e que acabam por ter mais atenção. Por um lado, Hotel e depois Ramalhianos. Hotel, que aparece um bocadinho com a imagem pela imprensa da continuidade do impulso revolucionário, e Ramalhianos, pelo contrário, como a imagem da estabilização do regime democrático. Ou seja, isto significa que estamos perante leituras bem diferentes do legado do 25 de Abril e também do futuro da democracia. Otelo vai simbolicamente inaugurar a campanha em Grândola, e justifica o porquê da escolha de Grândola,
indissociável do 25 de Abril. E é muito curioso ver também na campanha, o Gil depois poderá explicar melhor estes processos, a recuperação de muitos aspectos do antifascismo e da luta antifascista, portanto, anterior ao 25 de Abril, a ênfase de que a Revolução não acabou, que o 25 de Novembro não acabou com a Revolução e, portanto, a mobilização que a campanha está a impulsionar poderá dar lugar a uma nova mobilização e depois o apelo constante à construção de uma verdadeira democracia popular. E a verdade é que Otelo consegue mobilizar, as imagens são impressionantes, temos não só aqui, mas no próximo slide também tenho mais imagens de campanha de Otelo. Os apoios são impressionantes, em todo o país, sobretudo no Sul, não é? Mas também no Norte consegue alguma mobilização, o que na prática nos leva a pensar nesta persistência de expectativas revolucionárias em, podemos dizer, largos setores da população portuguesa. De facto, esta campanha teve um intenso caráter mobilizador e anti-institucional, era outra das notas, penso eu, assumida por esta campanha, criticando os partidos tradicionais e, portanto, apelando às estruturas de poder popular e à continuação da Revolução. Se houve incidentes violentos em diferentes candidaturas em diferentes momentos, a verdade é que foi sobretudo a campanha de Otelo que foi mais violenta. Nós temos nota de distúrbios e de problemas, por exemplo, em Viseu, onde a caravana foi impedida sequer de entrar, houve uma mobilização para impedir a entrada do hotel, em Lamego, Castelo Branco, na Madeira, em Machico, sobretudo. A verdade é que, apesar da violência que existiu na campanha, a fotografia icónica que acabou por perdurar é esta, não é? Défora do general Yanes em cima do carro de peito aberto, perante também desacatos e distúrbios que havia, dizem, motivados por apoiantes da candidatura de Hotel Saraiva de Carvalho. Simbolicamente, Ramalho Yanes abre a campanha em Alcaíns, na sua terra natal. Tem este discurso constante de que é preciso estabilizar, num contexto ainda de incerteza, como eu vos digo, a agitação, os atentados, a violência política não acabou no 25 de novembro. E, portanto, Yanes surge com esta imagem de que é preciso acabar com esta incerteza e com esta violência, proferindo frases como não admitimos campos pequenos, toda a gente à época se lembrava do que é que isto queria dizer. Eu trago-vos aqui esta fotografia de baixo, que encontrei, depois podemos falar um bocadinho do tema, no arquivo da Torre do Tombo. A entrada, a imagem não estava disponível online, e a entrada era visita do general Yanes à unidade coletiva de produção, o Grito do Povo, Estrela Vermelha. E eu pensei que era de uma ampla mobilização. As imagens são estas, não é? Mas já vamos ter mobilizações também galvanizadoras do general. E, portanto, no seu discurso, mesmo assim, apesar deste acentuar de que é preciso estabilizar e acabar com este contexto de incerteza, ele continua a fazer referências ao ciclo revolucionário. Ele diz que representa o espírito do 25 de Abril, associando, nós podemos dizer, a uma mensagem recorrente que associa a autoridade, a estabilidade e a legitimidade revolucionária como fundamentos da sua candidatura. A sua projeção política e pública é estrondosa e cresce de forma muito rápida durante toda a campanha, sendo bem claro o empenho de partidos como o Socialista ou o Popular Democrático ou o CDS na campanha e no apoio a Yanes. Todos se mobilizam. Temos aqui imagens, não sei muito bem, mas podemos ver há cartazes do PPD, do PS e bandeiras destes partidos no apoio a Ramalho Yanes. Pinheiro de Azevedo abre a campanha em Braga e é muito curioso perceber que ele se apresenta também como uma alternativa revolucionária, mas um revolucionário legítimo, diz ele, e moderado. O seu principal alvo vai ser Ramalho Yanes. Ele diz que Yanes é um candidato que foi fabricado nos gabinetes, ao contrário dele, que tem o prestígio e que traz esse capital político do exercício do cargo de Primeiro-Ministro do 6º Governo Provisório. E, portanto, como já falámos, essa imagem do Almirante Sem Medo e também uma última nota, o anticomunismo foi uma tónica dominante do discurso de Pinheiro de Azevedo.
Temos ali o Sr. Almirante numa postura que é muito típica, não é? Aqui em baixo. Portanto, não resisti a escolher a fotografia. Finalmente, a candidatura comunista. A abertura da campanha acontece em Lisboa e é muito curioso porque é uma candidatura muito diferente e uma campanha muito diferente. Já vamos ver fotografias a seguir que já vão perceber um bocadinho do que é que eu quero dizer. A defesa das conquistas da Revolução será um dos motes centrais desta campanha. Diz acentuar também que havia muita mitificação em torno de algumas das figuras dos candidatos a concurso e que, portanto, era preciso rejeitar essas teses messiânicas e essa imagem de salvadores de pátria e, como vos digo, o PCP apresenta-se como a alternativa credível de esquerda apelando ao voto útil. Este é um dos grandes motes desta campanha. Como veem, em muitos comícios, a figura de Álvaro Cunhal acabou por dominar sobre a figura do próprio candidato presidencial. O debate político foi muito intenso durante toda a campanha. Entre as tónicas dominantes, nós podemos dizer que o debate sobre a interpretação e o significado do 25 de Abril e do 25 de Novembro foi recorrente, esteve muito presente em todo o período, e depois sobre o próprio futuro da democracia portuguesa. Há um acontecimento que vai provocar um fortíssimo abalo na campanha, que é o ataque cardíaco que o ainda então Primeiro-Ministro Pinheiro de Azevedo sofre no Porto. A hospitalização do candidato Pinheiro de Azevedo vai fazer com que o tom da campanha mude substancialmente. Os candidatos vão ao Porto visitar e saber do estado de saúde do Presidente. Há um debate televisivo que é cancelado também e várias ações de campanha são canceladas em respeito pelo estado de saúde do Pinheiro de Azevedo. É muito curioso ver que, apesar de estar entre a vida e a morte, que era na prática o que acontecia, Pinheiro de Azevedo ainda tem 14,3% ou 4% dos votos, não é? O que é surpreendente, o que prova que, de facto, a sua aposta, sem apoio político ou partidário, ele, de facto, tinha, como dizemos agora, o capital político suficiente para garantir este resultado eleitoral. Não há qualquer dúvida quanto à esmagadora vitória de Ramalhianes. Destacaria apenas um último dado. Votam 75,5%, uma percentagem bastante mais reduzida que os 92% das constituintes, das eleições de 75, mas mesmo assim um número muito expressivo e que hoje invejamos, não é? Gostávamos que voltar a ter estes números de participação eleitoral. Qual seria uma primeira proposta que eu vos fazia de leitura destes dados? Primeiro, em relação à vitória de antes. Depois há muitas outras leituras, como é óbvio. Eu diria que esta vitória representa a vitória do modelo de democracia representativa e a rejeição de propostas ou soluções revolucionárias ou de modelos de poder popular. O resultado do OTL, que ficou em segundo lugar, para ser muito rápido, ficou em segundo lugar, mostra isso, que as expectativas revolucionárias não tinham acabado e continuavam a mobilizar uma parte significativa da sociedade portuguesa. Ou seja, a prevalência de uma identificação de importantes segmentos da sociedade portuguesa com o radicalismo revolucionário. Ou seja, estamos no verão de 76 e, contrariamente a algumas leituras interpretativas sobre o 25 de novembro, a verdade é que a revolução continuava em curso e continuava a discutir o seu peso na nova ordem democrática que se estava a instaurar. E, portanto, nós podemos dizer que a eleição de Ramalhianes, estas eleições e o seu resultado, a eleição de Ramalhianes, foi um momento fundamental, como eu tinha dito no início, para definir uma série de equilíbrios estruturais da ordem democrática portuguesa. Como vimos também, o próprio significado do 25 de Abril e do 25 de Novembro esteve em causa e depois a questão da integração dos militares na vida pública, política e na ordem democrática foi solucionada com esta figura e com a candidatura de Ramalhianes e, portanto, a consolidação da nova ordem dependeu em grande medida de Yanes. Porque desde o início da campanha ou desde o momento em que assumiu funções como chefe de Estado-Maior do Exército, porque algumas destas declarações são anteriores, uma das notas dominantes de Yanes é que era preciso defender o novo texto constitucional.
E, portanto, esse vai ser também um dos motes da sua presidência. E antes vai tomar posse no dia 14 de julho. Começam as negociações com Mário Soares, tinham ganhado as legislativas, mas não tinham maioria para constituir um governo com um amplo apoio parlamentar, portanto, houve esse tipo de negociações, e nós podemos dizer que a partir daí, sobretudo com a tomada de posse do primeiro governo constitucional, começa um novo ciclo político, em que algumas das opções que estavam em debate nas etapas anteriores se começam a clarificar de forma mais determinante. Obrigada. Muito obrigada pela excelente apresentação, em que nos deu a conhecer este processo fundamental também da nossa democracia e destas eleições tão disputadas, e sobre a qual a Inácia falou nessa volta a Portugal, que foi a campanha principalmente do general António Ramalho Yanes. Nós, a propósito, conseguimos, no âmbito da investigação para esta exposição, ter acesso a um filme inédito do realizador Américo Leite Rosa, que conseguimos restaurar com o apoio da Cinemateca, claro, e que está disponível na exposição. E que é um filme que mostra precisamente essa autêntica volta a Portugal, e é impressionante, de facto, as imagens, vale a pena ver os milhares de pessoas que movimentou, e enfim, aqui o Dr. Carlos Vasconcelos saberá na primeira pessoa, enfim, testemunhar isso, os milhares de pessoas que de facto envolveram aquela candidatura por todo o país, e que hoje em dia até nos fazem ficar com um bocadinho de inveja, não é? Com certeza, sim. Mas não foi só do Ramalhantes, foram todas. Sim? E como dizia, os arquivos da RTP, que estão a fazer um serviço excelente, têm já online muito material. Nós escolhemos no site da Comissão, fizemos um pequeno dossiê temático que tem links para vos facilitar o acesso e a escolha dos filmes da RTP, mas eu recomendo a irem diretamente ao site da RTP, porque ver as multidões. É impressionante. E a volta a Portugal foi de todos. De todos, sim. Eu estava agora aqui só a visualizar. Fazer um mapa, mas depois disse, bem, não vou complicar, não é? Mas de facto é impressionante. Sim, é impressionante. Eu acho que faz inveja, não é? Sim. Atualmente. Antes de passar a palavra a quem está a assistir, acho que era importante também ouvir intervenções, dúvidas que tenham. Também lembrar, porque enfim, fazer aqui a ligação para o Museu da Presidência da República, que também faz a história do Palácio de Belém. Só aqui lembrar que o Presidente António Ramalho Yanes foi quem regressou ao Palácio de Belém, isto é, depois de uma ausência aqui das vivências no Palácio, uma vez que o Presidente António de Spínola não habitou no Palácio de Belém, o Presidente Francisco da Costa Gomes veio para aqui na altura do 11 de março, mas foi uma presença muito fugaz. De facto, o Presidente António Ramalho Yanes muda-se com a família para o Palácio, realizam-se uma série de obras no núcleo do Palácio, conhecido como a Arrábida, que é a residência, e há então toda aqui uma vivência, enfim, não só política, porque de facto o Palácio de Belém é um dos principais centros de poder, mantém-se nesta altura, e é impressionante ver as imagens, como aliás até ao primeiro governo constitucional a tomada de posse dá-se no Palácio de Belém, não é? É só já com o segundo governo constitucional que passa a ser no Palácio da Ajuda. Portanto, o Palácio de Belém de facto tem uma centralidade muito importante e que, enfim, acho que faz todo o sentido também assinalar. E eu passava então a palavra aqui à assistência. Peço aqui à colega Rita para passar o microfone. Podia identificar-se, por favor? Boa tarde. O meu nome é João Gabriel Isidoro. Tenho 61 anos. Tenho alguma memória da época. Os momentos eram bastante fortes. Vivi ainda resido num concelho onde a política e a vida política foi particularmente intensa, o Concelho da Almada. A minha mãe fez parte em um lugar elegível, só que não assumiu, na altura candidata pelo Partido Popular Democrático pelo Distrito de Setúbal, à Assembleia Constituinte, e eu não podia deixar aqui de fazer um reparo, e peço que não me tome
de forma assintosa, porque não é de todo, ao encantamento da professora Inácia Rezola pela figura do Hotel Saraiva de Carvalho, que eu considero absolutamente uma coisa inexplicável. Houve aqui um conjunto de coisas que eu considero absolutamente imprecisas, para ser simpático, quando a mobilização do Hotel Saraiva de Carvalho foi circunscrita ao núcleo da cintura industrial vermelha do distrito de Setúbal e daqui da zona de alguma parte do distrito de Lisboa e uma parte do distrito do Porto. Tudo o resto foi paisagem. Relativamente às questões das agressões, aquela fotografia que está do Sr. General Ramalhianos em cima do Renault 16 no distrito de Évora, convinha até que aquilo fosse enquadrado de uma outra forma, porque aquilo foi antecedido de tiros, nomeadamente por integrantes, aqueles que mais tarde vieram a ser os membros das FP25. Está aprovado em tribunal. Gostava também que fosse dito aqui hoje que o Hotel Saraiva de Carvalho, e como aflorou muito ao de leve, ele foi um candidato de favor, uma vez que ele estaria interdito de participar e foi, enfim, atendendo ao momento que se vivia então, foi especialmente autorizado pelo Supremo Tribunal de Justiça a candidatar-se a Presidente da República. Como mais tarde, aliás, foi a verificar, ele foi julgado em tribunais civis e condenado por crimes cometidos no período anterior ao das eleições e posteriormente, nomeadamente com as FP25. Eu lamento que tudo isto não tenha sido referido, sobretudo na parte que antecedeu o período antecedente, nomeadamente ao 25 de novembro, quando há aqui um quase endeusamento, e confesso que não vinha de toda à espera disto, o endeusamento da figura do Hotel Saraiva de Carvalho. Finalmente, e para dizer que ele ter ficado em segundo lugar, convém pormos as coisas no seu devido lugar. Ele ficou em segundo lugar com um terço dos votos do vencedor das eleições, que ganhou com uma expressivíssima maioria. Muito obrigada, acho que ficou claro. Sim, passa a palavra. Muito obrigada, aprendo sempre Muito muito nestas coisas e agradeço muito. Não há nada como uma memória vivida das coisas. Se lhe pareceu que eu estava mais entusiasmada por um candidato ou por outro, peço desculpa, foi uma percepção do seu lado. Eu tentei ser equitativa, mesmo na quantidade de informação, da muita que tenho, que geri, mas aprendi muito com a sua intervenção e agradeço-lhe muito os contributos. Obrigada. Se há mais alguma intervenção, só aqui um apontamento, eu acho que isto também é uma prova de que realmente é um momento histórico que ainda tem muitos protagonistas e daí o seu desafio, não é? Porque a história contemporânea, a história que nos está muito perto, levanta desafios que, enfim, os meus dois convidados sabem melhor do que todos nós. José Carlos Vasconcelos, faça favor. Boa tarde a todos. Gostei muito das duas intervenções. Devo dizer que estou totalmente em desacordo com a pessoa que falou antes, porque acho que a Maria Inácia Rezola, como sempre, fez uma exposição perfeitamente objetiva. Mas de coisas só testemunhais. O Ianes, claro, um dos problemas, além de ser pouco conhecido, era a sua forma de ser e de estar, não era propriamente, do ponto de vista eleitoral de umas eleições, o candidato ideal. As pessoas que se lembram dele nessa altura sabem que se ainda hoje a sua dicção, por exemplo, não é a mais compreensível. Eu acompanhei como jornalista das qualidades a vários sítios do mundo e desigradamente no Brasil. Foi a primeira visita de Estado que eu também fui, embora como jornalista, e o Marcelo, por acaso fomos os dois, eu pelo jornal e o Marcelo pelo Expresso, e o Ianes passava na televisão brasileira com legendas, e mesmo assim é difícil.
Por outro lado, não era uma pessoa de trato fácil, era um exemplo militar, muito hierático, etc. Portanto, houve, de certa forma, a escolha já foi mais que bem expressa, aliás, além dos militares do Conselho da Revolução do Exército, mesmo se não pertencia ao Conselho da Revolução, obviamente antes houve reuniões, por exemplo, uma pessoa que era apreciada, respeitada em todos os sectores e que teve, aliás, quando foi chamado ao Palma Carlos, uma posição diferente de outros militares, que era o general Firmino Miguel, por exemplo, eles participaram em várias reuniões preparatórias. Mas eu lembro-me porque, inclusive, fizemos uma ida, ou mais que uma ida, mais que um sítio. A primeira, por acaso, eu também fui, aliás, íamos só 2 pessoas da Comissão Política, e que recordo bem, sobretudo a posteriori, porque foi ao Porto, uma visita para ter vários contactos, e fomos num avião que, se não era o mesmo, era pelo menos igual, e era também da RAR, que os emprestava, igual ao que caiu depois com Francisco Sá Carneiro e Amaro da Costa, etc. Lembro-me bem dessa viagem e do início dos contactos do Ianes. Por um lado tinha essa dificuldade, mas por outro, pela sua forma de ser, de estar, pelo contraste, de certa forma, com a fase mais conturbada do processo revolucionário, via-se que inspirava confiança às pessoas e tinha uma grande credibilidade. E, evidentemente, a questão da estabilização da democracia, ou até poderíamos dizer de um certo aspecto de segurança das pessoas, era fundamental. E por isso o nosso cartaz principal, e que aprovámos logo no princípio, era liberdade em segurança. Era o slogan principal. Depois apareceu, embora não me lembro se é cartaz, acho que não, mas foi aí que nasceu, eu lembro-me, talvez tenham sido os primeiros que falei nessa bom slogan, que era o presidente de todos os portugueses, que depois veio a ser muito utilizado, é sempre utilizado, mas que nessa altura tinha especial importância e relevância, exatamente pelo clima muito polarizado e de certa agressividade que existia. E essa agressividade verificou-se em vários sítios, embora não houve coisas especialmente assim dramáticas. Por acaso, nesta questão e nessa imagem que de facto ficou icónica do Ianes de pé, eu vinha no carro de trás, vinha eu e o engenheiro Carlos Portas, que era o nosso mandatário do Distrito de Évora. E, de facto, houve um tiro, ou 2, não sabe para onde, para o ar ou isso, e o Ianes, num gesto instintivo, que era muito próprio, tomou essa atitude, uma atitude de mostrar designadamente coragem e que enfrentaria qualquer ameaça dessas. E, obviamente, houve um outro sítio. Eu lembro-me numa das nossas primeiras idas, talvez a fábricas e tal, mas lembro-me bem de uma ida à Sorefame, em que fomos recebidos com um coro de comunista, de fascistas e tal. Pronto, isso também existiu, e num outro sítio, sobretudo no Alentejo. Nos Açores também foi complicado, não foi? Foi logo um dos primeiros sítios onde foram os Açores. Isso eu não fui, não sei, mas se calhar. Não, foi nesta campanha assim. Pois. Só 2 notas em relação aos apoios. Os apoios, de facto, eram muito diversificados e digamos que, na minha opinião, a primeira grande opção tomada, e
em relação à qual não havia unanimidade, conforme um bocado da posição ideológica ou política das pessoas, era de que a Yanes era o candidato, porque havia alguns que queriam que ele fosse o candidato 25 de novembro. Outros, a maioria, com o general Yanes, eu estava na primeira linha dessa defesa, sempre apoiado seguidamente por uma pessoa, que era muito curiosa, a gente que nestas coisas tinha reuniões até às tantas da madrugada, e ele mesmo tivesse adormecido, ouvia-se a palavra Constituição e acordava e defendia, coisa que era o Jorge Miranda, e até, portanto, do PPD. E, aliás, convém dizer que, embora o Yanes tivesse tido o apoio destes partidos oficial, não foram os partidos, nenhum partido que indicou as pessoas, por exemplo, para a Comissão Política. Eu fui convidado diretamente por ele e pelos militares, mas as outras pessoas foram todas convidadas a partir, não estavam em representação dos partidos. Havia uma comissão alargada que podia reunir a título excepcional, ou reunia, em que havia pessoas indicadas pelos partidos. Lembro-me, pelo menos do PS, era o Almeida Santos e o Manuel Alegre. E até me lembro bem de uma das reuniões que tivemos, não foram muitas, que foi exatamente quando o Pinheiro de Azevedo teve esse problema de saúde, esteve a morrer, para tomar decisões, uma das quais foi suspender a campanha. E até me lembro quem discordou disso, que eu acho que era óbvio que devia acontecer. Mas, portanto, as pessoas, os partidos não indicaram, não eram as pessoas indicadas da Comissão Política que pertenciam a partidos, como é o caso de Jorge Miranda, e lembro do PPD, salvo erro, estava o Carlos Macedo, e do PS, pertencia ao PS o Álvaro Guerra, que era uma pessoa, portanto, muito ligada ao Yanes, muito amigo do Yanes, e como a Maria Inácia sabem melhor que eu, teve ligado ao 25 de Abril, foi quem arranjou, quem deu as senhas, etc., que era jornalista da República, e portanto, as coisas funcionavam com total independência dos partidos, e nessa primeira decisão, de facto, venceu a teoria de que o Yanes era candidato 25 de Abril, e de resto, tendo alguns de nós, eu sempre tive essa tese, que o 25 de Novembro foi uma vitória, uma confirmação do 25 de Abril. A data substantiva é o 25 de Abril, e aí então os valores da Constituição. Eu ia dizer outras coisas, mas não, eu termino. Obrigada. E com uma coisa muito, muito interessante, é que eu pertenci também à segunda Comissão Política do Yanes, aliás, só eu e o Medeiros Ferreira que isso aconteceu, e eu até na primeira estou desde o início, ou antes do início, que é muito curioso, é que quando foi a posse do Yanes, que fez porventura o discurso mais, por usar a coisa tradicional de esquerda da sua vida, eram os valores da Constituição, o socialismo, etc, etc. Pronto, a Constituição era a nossa base. Foi aplaudida de pé por todos os partidos, exceto os mais de esquerda, o Partido Comunista e um outro deputado do UDP. Todos aplaudiram entusiasticamente. Em 80, fez o discurso absolutamente até conservador, quase quiser, e foi aplaudido de pé pela esquerda, portanto, outro. Isto demonstra bem algumas coisas interessantes da política. Muito obrigada por este testemunho na primeira pessoa e por nos ter lembrado essa frase que depois habitualmente ligamos ao candidato Mário Soares, mas que na verdade foi o general António Ramalhianes o primeiro a dizer que seria o presidente de todos os portugueses. Não sei se mais alguém quer intervir, se os meus convidados querem dizer mais alguma coisa, ou se encerramos a sessão. Há aqui mais uma intervenção. Obrigado. Eu só participo mesmo porque senti-me incentivado a fazê-lo pela Inácia Rezola e, portanto, vou dar aqui os meus 2 tostões. Acho que, de facto, é importante falarmos destas eleições, que muitas vezes acabam por ser algo secundarizadas
face às que antecederam, justamente também pelo caráter expressivo da vitória da Ramalhianes, que é visto quase como uma confirmação daquilo que já era a marcha do processo de transição que vinha sendo seguido até aí, mas de facto tem elementos de grande interesse e que merecem ser esmiuçados com algum detalhe. Um deles tem justamente que ver com essa diferença de perfis tão vincada entre as duas candidaturas, que vão acabar por recolher mais votos, do Ramalhianes por um lado e do Hotel Sarava de Carvalho por outro. Essa ideia justamente de que aquele perfil mais austero de Ramalhianes podia ser detrator para boa parte do eleitorado, prova-se completamente equívoca. E há uma sondagem, também já que se referiram aqui a algumas sondagens interessantes, há uma sondagem, creio que também foi publicada no Expresso, que avaliava também aquilo que eram os atributos que o eleitorado português queria ver no seu candidato presidencial. E, surpreendentemente, para uma eleição que decorre pouco tempo depois do 25 de Abril, encontramos justamente atributos como a autoridade, a força, até a coragem física, que depois Yanes acaba por revelar nesse episódio, que também já aqui foi referido, estão no topo das prioridades da maioria do eleitorado português. Portanto, esse perfil que se via até como pouco carismático, de alguém que tinha dificuldades em termos de oratória, acaba por um lado por se revelar bastante útil àqueles que foram depois também os partidos que acabaram por apoiar a candidatura de Ramalhianes. E por outro lado, lá está depois o Hotel Sarava de Carvalho com uma postura completamente antagónica, e é giro que são duas figuras que vêm das Forças Armadas, mas que representam duas Forças Armadas completamente distintas. Não é? Portanto, o Hotel Sarava de Carvalho, com aquela atitude sempre expansiva, na propaganda sempre sorridente, o slogan já não é a liberdade em segurança, é justamente um amigo na presidência. Portanto, temos aqui duas personalidades altamente contrastantes, e isso em parte também explica que estas eleições tenham suscitado o tipo de mobilização que acabaram por suscitar. Outro aspecto curioso que a Irácia referiu também, estamos num período já depois do 25 de novembro, mas que é marcado pela violência política, ou seja, a violência política não só não se ameniza depois do 25 de novembro, agrava-se. E estas eleições decorrem num clima que não é de todo um clima de normalidade. Já se falou aqui de vários casos, esse justamente de Évora, que resulta numa vítima mortal, inclusivamente. O caso dos Açores também é impressivo, porque há essa chegada ao aeroporto de Ramalhianes, em que ele é recebido por militantes da FLA, que se opõem terminantemente à sua presença naquele território. E, portanto, isso mostra-nos de facto que há um ambiente político que ainda está muito longe daquilo que nós hoje concebemos como o que seria a normalidade de um regime democrático. E, finalmente, queria só destacar um outro aspecto que eu acho que é importante e que diz respeito a uma das candidaturas que, à partida, surge como até das mais desinteressantes deste lote, que é a de Otávio Pato. Porque se a de Pinheiro de Azevedo tem um caráter assim até vagamente pícaro, não é? Daquela personalidade muito, muito caricata que era do Pinheiro de Azevedo. Por outro lado, a candidatura do Otávio Pato subsume-se justamente a dada altura na figura do próprio Álvaro Cunhal, mas o interessante é que Otávio Pato não era a candidatura preferida pelo Partido Comunista Português, que teve até à última da hora sempre à busca daquele senhor que está aí atrás de vocês, candidatasse, o Costa Gomes. E isto seguindo a linha que já era seguida desde as eleições legislativas, esta tentativa de aproximação ao Partido Socialista e o desejo que o Partido Comunista tinha de apoiar o mesmo candidato que fosse apoiado pelo Partido Socialista, que acabou por não ser Costa Gomes, e o Partido Comunista vê-se na impossibilidade de explicar um apoio a Ramalhianes perante aquilo que seria a sua base natural de apoio. O que é certo é que o Otávio Pato faz uma campanha formidável em que não há um ataque à candidatura Ramalhianes. Podem analisar de fio a pavio a propaganda do Partido Comunista e os discursos, inclusivamente. O máximo que é dito a respeito de Ramalhianes é que ele é um candidato que tem muitos méritos e muitas virtudes, pena é ser apoiado por quem é. Pena é ser apoiado pelo PPD, pela CDS, portanto, pronto. Mas de resto, não. Os ataques, e assim violentos, são dirigidos à candidatura de Hotel Sarava de Carvalho,
e denota-se esse receio do Partido Comunista Português, que tinha consciência, mais do que se calhar muitos dos observadores da altura, de que as suas bases naturais de apoio não eram tão sólidas ou tão seguras e tão pouco voláteis como se adivinhava. E o que acaba por acontecer é que o Hotel Sarava de Carvalho acaba por vencer as eleições em muitos dos bastiões comunistas também nos distritos do Alentejo, apesar de também aí não vencer as eleições. O Hotel só vence, de facto, ou só fica à frente no distrito de Setúbal. Mas há várias cidades, vários concelhos no Alentejo que também acabam por dar a sua preferência ao Hotel Sarava de Carvalho, o que é significativo do ponto de vista do Partido Comunista Português. Pronto, e era só essa nota. E assim, Muito obrigada. Obrigado novamente pela iniciativa. Não sei se, entretanto, querem dizer mais alguma coisa, David, Inácia? Obrigado. Se não, resta-me agradecer a vossa presença, David, Inácia, muito obrigada por terem vindo, muito obrigada por terem também vindo, e lanço o desafio para verem a exposição que vai ficar até agosto e também de folhearem o catálogo. Muito obrigada, até breve. Está a andar.